Oi, eu sou a Gabi Xavier e domingo ainda é dia de Shingeki aqui nesse canal e anime. Hoje eu vou falar de cenas que foram cortadas e não voltam mais na última temporada de Shingeki no Kyojin. Caso você ainda esteja perdido, Attack on Titan Final Season foi lançada até agora com 16 episódios, terminaram os 16 na semana passada, mas a sua continuação já está confirmada para o inverno. Geralmente os animes saem em janeiro, mas pode vir até ali o comecinho de abril. No começo do próximo ano a gente volta com Shingeki, mas teve muita cena que foi cortada. Eu não vou aqui falar uma cena de um movimento, de uma única fala. Eu reuni várias coisas que eram importantes, que fizeram falta de alguma maneira e principalmente na primeira metade desses 16 episódios foram cortadas pra acelerar pra caramba. Depois o negócio foi até muito bem adaptado, fielzinho e não tivemos tantos cortes. Quer saber o que faltou? Não tem spoiler do que vem depois, tá? Porque no final da temporada teve coisa que foi cortada, mas é porque eles vão mostrar no próximo pedaço. Então, fique tranquilo, sem spoiler, livre pra todo mundo e pra você que lê o mangá também lembrar tudo que não teve nessa adaptação. Quer ajudar o canal? Clica na lojinha, tem estampa manga comprida, manga curta, tem quadro, tem muita coisa legal, inclusive vários de Shingeki, e em breve vai ter lançamento de coleção nova. Quer uma estampa exclusiva? Alguma específica? É a sua chance. Deixa a sua ideia aqui embaixo. E quer me ajudar ainda mais? Tem link de associada aqui da Amazon linkando para vários mangás na promoção. Mas se você clicar nesse link e comprar qualquer coisa por lá, você me ajuda com uma comissãozinha. Então quer comprar qualquer coisa lá? Vai no meu link. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos no canal. A gente continua falando inclusive de outros animes sem ser Shingeki. Agora, cenas cortadas, detalhe a detalhe. Presta atenção e vem comigo. O episódio 2 do anime cortou uma cena que mostrava como a Gabi, como candidata guerreira de Marley, já tinha uma proximidade, até mesmo intimidade e brincadeiras diferentes com soldados marlenianos. Aqueles soldados que ficavam no portão controlando quem entrava e saía dos guetos. Em uma cena específica após o jantar na casa dos Brown, estranham o ar cabisbaixo da Gabi, que sempre é falante, brincalhona, adora contar tudo da sua vida e inclusive perguntam pra ela o que aconteceu. E nada acontece porque a Gabi está ali pensando sobre o seu futuro e preocupada. Depois, há uma cena inclusive em que esses soldados ficariam pensativos. O que será que aconteceu com ela, inclusive preocupados? Esses seriam os soldados que posteriormente, durante a invasão do Eren, da tropa e do pessoal de Parades, tentariam defender a Gabi dos tiros daqueles que estavam em cima do telhado e morreriam na frente dela. O mangá dava um impacto muito maior pra gente entender o quanto já havia proximidade entre eles e a pequena guerreira. O que o anime também não mostrou no episódio 2 em nenhum momento da temporada foi o quanto o Ragnar voltou descreditado após a derrota deles em Parades. Ele foi culpado tanto pela perda do Galliard com seu titã mandíbula, quanto pela falha do plano como um todo para recuperar o titã fundador. Foi só 4 anos depois, na batalha que abre o anime, aquela no Forte Eslava contra a nação oriental, que ao ele ter um papel importantíssimo para a vitória, colocando o próprio corpo e se arriscando para defender o Zeke, que então, enfim, ele voltou a ter mais crédito e ficar numa situação melhor com o exército de Marley, se provando leal e útil. Isso porque, como o mangá explica melhor, a nação inimiga tinha um poder naval muito superior, com uma tecnologia muito avançada. Marley estava extremamente atrasada especificamente nisso, inclusive. Se não fosse essa atuação do Ragnar defendendo o Zeke para que o bestial atacasse os navios, eles teriam perdido. Durante a reunião dos soldados marlenianos, inclusive, o que se fala é que no futuro a batalha não seria em solo, seria no ar. E aí vem a pergunta, será que existe um titã voador? Um dos momentos com cortes mais significativos e que fizeram falta da temporada, sem dúvida, foram os flashbacks que mostravam o passado do Ragnar, das crianças guerreiras de Marley e como aconteceu todo o plano para a invasão das muralhas de Parades, como deveria ser e como foi após a morte de Marcel Galliard. Por exemplo, no flashback do Ragnar, nós não vimos o como cada um dos guerreiros tinha uma especialidade que garantiu a sua classificação como guerreiro por Marley. O jovem Bertolt Hoover teria garantido seu lugar como guerreiro no tiro, principalmente.
Marcel Galliard teria sido o primeiro e o melhor na corrida. Annie Leonhardt seria impecável e foi classificada por causa da sua luta corpo a corpo, o que não é tão novidade. Já o Reiner foi classificado por causa da sua lealdade nas provas escritas, o quanto ele dizia acreditar em Marley e sabia a cartilha certinha. E por causa de uma interferência, é claro, como a gente descobriu do anime, do próprio Marcel Galliard, que não queria que seu irmão tivesse o mesmo destino que ele, como um titã. Já sobre os planos para a retomada do Titã Fundador e, portanto, invasão das muralhas de Parades, desde o início do mangá fica claro que o Titã Quadrúpede da Pieck e o Titã Bestial do Zeke não iriam para a ilha. Os dois deveriam ficar em Marley para defender a terra natal de outras nações inimigas, já que Marley estava em guerra com outros países. Por isso, para Parades iria Marcel, Bertold, Annie e Reiner. Chegando nas praias de Parades, o próprio Magath teria dado a missão aos guerreiros que, sozinhos, continuariam pela praia até chegar nas muralhas. Eles teriam até a próxima lua cheia para retornar com o Titã Fundador, o que nos dá a ideia de que a missão duraria no máximo um mês, ou assim eles esperavam. O navio marleniano estaria lá os esperando após esse mês. Como eles não voltaram e demoraram, é claro que eles supuseram que a missão havia falhado e só anos depois eles retomariam com o próprio Titã Bestial e a Titã Quadrúpede dessa vez para retomar os guerreiros, os titãs e, se desse, o próprio Titã Fundador, o que não foi possível. E o plano em si correria da seguinte maneira, inicialmente pelo menos. Os titãs fêmea e Mandíbula, Annie e Galliard deveriam correr até a borda das muralhas, revezando um com o outro, isso porque esses seriam os dois titãs mais ágeis e aptos para corridas a longa distância. Ao longo de todo o caminho, a titã fêmea gritaria para atrair irracionais, porque quando eles invadissem as muralhas, os irracionais seriam úteis para distrair a multidão. Ao chegar perto da muralha, então, finalmente o titã blindado se transformaria, junto com o próprio Colossal, para que o Colossal destruísse primeiro o portão de Shiganshina e depois o blindado destruiria o portão da Muralha Maria, após aquela corrida que a gente viu no anime. Por que isso não deu certo? Não dessa forma. Porque Marcel Galliard morreu, foi engolido pela titã irracional da Ymir, como nós vimos, e Annie precisou fazer todo o percurso correndo sozinha. Ela quase não aguentou e isso foi cortado do anime, tanto isso quanto o seu grito para atrair os titãs irracionais. Os irracionais não estavam na borda das muralhas, os irracionais estavam espalhados, eles só entraram aos montes por causa dela, que deu o seu sangue para conseguir correr sozinha, o que deveria ter feito com o Galliard, e após voltar à forma humana, ela ficou ali protegida pelo titã blindado, praticamente inconsciente. O titã blindado, então, quase foi engolido ele mesmo pelos irracionais, enquanto o Colossal fazia o buraco no portão da muralha, e toda a missão foi atropelada, difícil, fora do esquema, principalmente porque eles eram crianças e agora em menor número. O mangá também dá um foco maior na titã sorridente, a Dina Fritz, chegando na direção do Bertold e na preocupação do Reiner de que o Bert pudesse ser engolido por ela, coisa que não aconteceu porque ela o ignorou solenemente. E lembra que o Reiner comentou que após a morte do Marcel ele assumiria o papel de um amigo falecido? Então, ele meio que fez isso. Durante os anos em que eles estavam infiltrados na muralha, foi ele que decidiu que eles entrariam para os soldados ou da tropa, ou da guarda militar para ficar perto da família real, porque eles ainda não tinham descoberto informações suficientes para achar o Titã Fundador. Nessa mesma época, a Annie sugeriu que alguém, no caso ela mesma, poderia se infiltrar na família real virando uma pretendente de um deles ali, embora talvez ela não fosse uma candidata suficiente para isso e também porque ela não tinha o charme necessário, que o Bertold discorda totalmente, veementemente nessa hora. E a gente sabe por quê. Também tem um foco muito grande no Reiner durante todo esse tempo, dizendo que o seu maior ímpeto e acreditando que o seu maior objetivo por aquela missão era, na verdade, salvar todo o mundo. Que todos estariam condenados ao colapso com a liberação de todos os colossais da muralha se eles não recuperassem o Titã Fundador. Ele acreditava mesmo nisso.
O episódio 4 do anime também cortou um grande easter egg e dica para a gente entender a ligação dos irmãos Yeager antes da hora. Tinha uma cena em que o próprio Zeke Yeager jogava ali com uma luva de beisebol com o seu futuro, teoricamente, sucessor do Titã Bestial, Colt Grice. Esses arremessos eram comuns entre eles, com a alegação de que assim o Colt se prepararia para os arremessos do seu futuro bestial, mas depois nós veríamos essa mesma luva e bola de beisebol com o próprio Eren Yeager, mendigo. As teorias já começavam ali. O anime mostrou uma versão compacta da última conversa entre Willy Tybur e Magath. Aquela que, entre outras coisas, mostrava o quanto Willy sabia ou tinha certeza que se houvesse um inimigo infiltrado, o ataque seria exatamente durante o seu pronunciamento do festival e ele estava disposto a qualquer coisa, inclusive morrer ali, mas deveria ser ele a falar ou ninguém escutaria. E é por isso que no mangá, algumas cenas que foram cortadas, ele suava, ele tremia, morrendo de medo. O mangá também nos servia de muitas dicas para sabermos que o Zeke estava envolvido em toda a armação muito antes de ser revelado. Quando a Pieck e o Galliard são colocados em uma armadilha pela Yelena, a Pieck repara que o buraco onde eles caíram tinha algumas palhas. E por quê? Porque a pessoa que os prendeu fazia questão de garantir que eles não se machucassem tanto ou não morressem. E não só isso, havia cesta com comida, porque a pessoa que os prendeu ficaria preocupada em garantir que eles estivessem bem alimentados durante todo esse tempo, porque o Zeke estava envolvido e de alguma forma se preocupava com eles, apesar de traidor. Sim, aqui a gente reunia dicas e o anime não colocou isso. No episódio 9 nós não vimos com detalhes como no mangá o aprendizado dos soldados de Parades daquelas novidades trazidas pelos voluntários que vieram junto com a Yelena. Por exemplo, uma das primeiras coisas que Onyankopon os apresentou foi o Porto. Porto? Os jovens fingiam que entendiam que era aquilo. Connie dizia que as crianças adorariam. E Jean dizia que certamente não era um brinquedo, mas com certeza precisava de banheiros. Já Sasha tinha esperança de que fosse uma comida. E é então que Onyankopon explica que aquilo serviria para navios atracarem, o que facilitaria, como Randy logo percebe, o comércio e comunicação com outros países. Com a aparição de Kiyomi e Azumabito no episódio 10, alguns detalhes também ficaram de fora. Primeiro, uma cena muito icônica dela babando de cobiça quando escuta sobre o mineral super precioso que poderia ser usado para combustível e que estava ali nas terras de Parades. Ah, sim, e esse não foi um corte do Mapa Studio da 4ª temporada em si, mas foi nessa temporada que apareceu finalmente a tatuagem da Mikasa, uma tatuagem que o It Studio não mostrou, mas o mangá sim, que foi a sua mãe que fez na sua mão quando ela ainda era criança, dizendo que aquele era um símbolo que foi carregado pela família delas ao longo de gerações e que ela deveria passar adiante para os seus filhos. Inclusive, na cena da praia, no mangá, quando Mikasa sobe a sua camiseta, ela está com o pulso enfaixado. Isso não aconteceu no anime. Por isso, muitos acreditaram que foi um furo da 4ª temporada e, na verdade, a 4ª temporada só se fez de desentendida, como se todo mundo já soubesse daquele pulso escondido. E não. Mas é essa a história do pulso. E detalhe, curiosidade, no OVA que foi lançado do spin-off da Mikasa, tem uma cena que mais ou menos muda o lance da tatuagem, em que a mãe da Mikasa ensina um bordado muito tradicional da família. Uma tatuagem no paninho, não no pulso, mas é no pulso mesmo. E depois não temos detalhe da sua conversa com Zeke Yeager antes dela resolver ajudar Parades. Durante essa conversa, o Zeke conta para Kiyomi então que ele é um membro da família real. E ele já dá um breve resuminho do flashback que veríamos só depois do seu passado, dizendo que ele só entregou os seus pais e teoricamente os traiu porque ele ouviu do próprio exército marleniano que eles pegaram todos os revivalistas e então o plano do seu pai iria por água abaixo. E que tudo que ele fez, matando Eldianos inclusive em Parades, foi para concluir o seu plano de juntar o titã dele com sangue real e um titã fundador que estava com Eren. E olha que interessante, nessa conversa ele diz que a sua verdadeira lealdade desde criança é com o sonho do pai dele, que ele é o verdadeiro Eldiano revivalista. Isso parece intrigante, já que ele entregou os próprios pais, mas isso porque ele viu que o plano deles falharia. Eles seriam entregues aos soldados marlenianos de qualquer forma. No episódio 11 é a primeira vez que nós vemos a Randy confrontando o líder da facção Yeager Flock.
Existe uma fala muito significativa da Randy que foi cortada no anime. Isso porque o Flock, no seu diálogo, chama Eldia de Império. E Império denomina algo que domina outras nações, dá a ideia de uma autarquia, de um governo não democrático. E a Randy faz uma interferência tentando o corrigir, dizendo: você queria dizer a nação de Eldia, não Império. Talvez ele quisesse dizer Império mesmo, Randy. Por fim, um flashback cortado que não volta mais foi um em que nós vimos a Helena recrutando os voluntários para a causa do Zeke. Ele do lado de fora ouvindo tudo, porém não se expondo, e ela falando o quanto eles precisariam combater Marley, que se tornou arrogante usando o poder dos titãs que um dia combateu. Que o importante não era abominar necessariamente o poder dos titãs, mas sim utilizá-lo para rejeitar a fraqueza humana que permite que eles sucumbam a usar esse poder de forma errada. As outras coisas foram pequenas e rápidas falas cortadas, algumas contextualizações mais profundas e cenas que eu acredito que virão depois, e por isso elas eu não vou falar. E é isso, essa foi a lista de cenas cortadas que não apareceram no anime, mas que eram importantes e você deveria saber. Espero que eu tenha ajudado, matado a sua curiosidade e um pouquinho da saudade dos domingos de Shingeki, que por enquanto continuam aqui nesse canal. Me fala qual cena você acha que mais fez falta ou que não deveria ter saído da adaptação. A gente se vê em todos os próximos vídeos que aqui no canal estão saindo ainda sempre sexta, domingo e o outro dia, ou geralmente terça, quarta, varia da necessidade. Me acompanha nas redes sociais para saber tudo o que está acontecendo. Tchau, tchau!